E o Bitcoin está dando sinais de que pode cair nos próximos dias ou horas. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou estar atualizando a análise gráfica do Bitcoin, que está formando um padrão aí que não é muito bonito e está indicando que ele pode cair bastante aí nas próximas horas. Também vou estar atualizando a análise dos eventos geopolíticos que estão fazendo o petróleo ter um dia de 4% de alta. Vou atualizar a análise dos eventos macroeconômicos que tivemos hoje, que teremos amanhã. Também vou estar atualizando a análise de sentimento do Bitcoin, análise do gráfico das principais criptomoedas. Mas antes de continuar, meus queridos, não deixe de se inscrever aqui no canal da Aperio no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seus comentários aí embaixo e também seguir o nosso canal no Telegram, porque lá as novidades chegam rápido quando elas acontecem. Também não deixem de seguir a Aperio nas outras redes sociais, no Instagram, no TikTok e bora lá atualizar a situação do Bitcoin. Começando aqui pela análise gráfica, pessoal, eu estou vendo um padrão aqui no Bitcoin que, na minha visão, ele sinaliza que as coisas podem ficar ruins, viu? Pois é, meus queridos, quando eu vou aqui para o gráfico de 1 hora do Bitcoin, nos últimos dias eu não estava vendo muitos padrões, né? Ontem eu nem fiz vídeo porque não tinha muita coisa, mas hoje, meus queridos, já dá para desenhar aqui um possível triângulo descendente no gráfico do Bitcoin, tá? E se a gente fizer a projeção de preço desse triângulo aqui, o alvo está lá nos 57 mil dólares. Tainan, então você está falando que o Bitcoin vai 57 mil dólares, posso abrir uma posição short aqui? Não, tá? O que eu estou dizendo é o seguinte, meus queridos, se ele romper para baixo, essa região dos 60 mil dólares, que está segurando ele por enquanto, né? A gente vê que todas as vezes em que ele tentou passar aqui dos 60 mil nas últimas horas, ele não conseguiu. Se ele romper esse suporte, aí, meus queridos, um abraço, 57 mil se torna uma realidade, tá? E, pessoal, esse suporte aqui da região dos 60 mil dólares, ele está muito visível, né? A gente vê que todas as últimas vezes em que o Bitcoin tentou passar para baixo dessa região, ele voltou, tá? Isso significa o seguinte, meus queridos, isso aqui é um suporte forte. Se a gente tiver aí uma melhora da situação, essa região poderia aí ser uma região de reversão, né? Mas o padrão gráfico que está se formando aqui até agora, ele mostra que os vendedores estão conseguindo empurrar cada vez mais para baixo o preço, tá? Vocês vejam aqui que os topos estão ficando mais baixos, enquanto os fundos sempre ficam na mesma altura. Então isso aqui significa que até agora os vendedores estão mais fortes, tá? Então eu estou vendo aí claros sinais de que o Bitcoin pode cair para a região dos 57 mil dólares nos próximos dias ou horas, mas para montar uma posição aqui é preciso esperar a confirmação, tá? E tem aquele detalhe, pode ser que o gatilho para esse evento aí seja algum evento geopolítico e isso aconteça tão rápido que nem dê tempo de montar a posição. Infelizmente, esse tipo de coisa acontece muito no mercado de criptomoedas. Mas o importante, pessoal, é que a situação hoje, o que está fazendo essa queda nos últimos dias, não se resume a gráfico não, tá? A gente está tendo eventos aí extremamente relevantes e preocupantes mundo afora. Meus queridos, o barril do petróleo hoje está subindo mais de 4%. Vocês sabem o que isso significa? Sinal de que as coisas não estão bem, principalmente no Oriente Médio, tá? Geralmente, quando o barril do petróleo sobe dessa forma, na maioria das vezes é porque tem algum risco aí de o preço subir mais daqui para frente, né? Algum risco geopolítico. E é o que está acontecendo, meus amigos. Hoje o dia começou quente, Israel invadindo o Líbano, alguns grupos da região atacando Israel. E, meus queridos, hoje teve até uma notícia de que um ataque israelense atingiu uma base aérea russa na Síria, para vocês terem noção da situação, tá? Não estou dizendo que eles atacaram os russos, mas eles atacaram uma base aérea que está sob controle dos russos, tá? Parece que até os sistemas de defesa antiaérea russos e sírios que estavam lá entraram aí em confronto com os caças que estavam, os mísseis, né, e os caças que estavam tentando atacar essa base. Então, assim, a situação tá muito tensa, tá? Vocês veem que, assim, não tá tendo um freio muito, não tá tendo um freio, tá? Israel ataca ali, se tiver que atacar um lugar que é uma base ali que é da Rússia, que é a Rússia que controla, eles atacam, tá? Os outros países atacam Israel também. Hoje teve notícias aí do Líbano, né? Daqueles grupos que ocupam o Líbano também, fazendo ataques contra Israel, tá? Isso tá deixando o mercado muito tenso. E pior, meus amigos, vocês não sabem o que aconteceu hoje. Hoje, realmente, isso me chocou quando eu vi a notícia. Eu tive dificuldade até de acreditar nisso, tá? A notícia dizia que o Biden disse que discutia planos para atacar petrolíferas do Irã, tá? Ou seja, pessoal, assim, eu realmente não acreditei quando eu vi isso, tá? Por quê? Eles fariam isso aí em retaliação aos ataques que o Irã fez essa semana com mísseis contra Israel, tá? Só que assim, meus queridos, a questão aqui é,
Vocês têm noção que o Irã, se eu não me engano, ele é o sexto maior exportador de petróleo do mundo? O que acontece se você tem a capacidade de produção de petróleo do sexto maior exportador de petróleo do mundo reduzida? Você tem grandes chances de ter uma queda nos preços, tá? Uma subida nos preços. Por isso, inclusive, o barril do petróleo está subindo. Se isso acontecer, isso aí atrapalharia até a própria reeleição ali, a campanha de Kamala Harris ali, que o Biden, que é a candidata do Biden na eleição, tá? Porque se os Estados Unidos vai lá Estados Unidos e Israel atacam aí plataformas petrolíferas do Irã, meus amigos, o preço do petróleo pode subir muito e pior, tá? Pior, o Irã pode reagir de alguma forma, tentando prejudicar o mercado global de petróleo, fechando ali o Estreito de Hormuz para navegação, e isso aí poderia fazer o preço do petróleo subir no mundo inteiro, que poderia jogar o mundo em uma recessão, tá? Isso aqui para mim é uma coisa, sei lá, assim, eu tenho dificuldade de acreditar que eles estão discutindo uma coisa dessa, porque isso aí realmente seria ampliar o problema que está acontecendo em Israel, no caso, né, no Oriente Médio, para o mundo inteiro, tá? E prejudicaria até os próprios Estados Unidos, que poderiam entrar numa recessão. A economia dos Estados Unidos já tem desacelerado, a inflação tem caído. Se eles fazem isso, o preço do petróleo começa a subir aí forte, vai para $140, como foi quando a Rússia invadiu a Ucrânia. Meus queridos, isso daqui poderia causar uma recessão no momento em que a economia já está enfraquecendo, tá? Então, assim, é bizarro ver um assunto desse sendo discutido dessa forma por autoridades lá dos Estados Unidos e de Israel, porque seria algo muito sério, prejudicaria todo mundo. Isso aí seria o verdadeiro tiro no pé, tá? Mas, enfim, a gente também teve dados macroeconômicos hoje, pessoal. Pedidos iniciais de seguro-desemprego veio um pouco acima do esperado. O esperado era 222 mil, veio 225 mil, né? PMI do setor de serviços veio um pouquinho abaixo, mas o mais importante para mim hoje era o PMI ISM de produtos não manufaturados em setembro, e ele veio muito forte. O esperado era 51,7, ele veio 54,9. Tá, isso aqui na minha visão, olhando só esse dado aqui, afastaria o medo de recessão, tá? Ah, Tainá, mas o pedido inicial de seguro-desemprego veio um pouco acima da expectativa. O esperado era 222, veio 225. Não foi tão acima assim, né? É um número ainda bastante controlado, tá? Para mim, esse dado aqui do PMI ISM de produtos não manufaturados foi excelente. Agora, resta saber, né? Será que esse dado vai ser o suficiente para fazer o mercado subir, para fazer as coisas se estabilizarem? Eu acho que não, porque o mercado agora está discutindo mais a questão do Oriente Médio, tá? E amanhã, meus queridos, a gente vai ter um evento que pode ser decisivo para os mercados. Às 9h30 da manhã, a gente vai ter o famoso relatório de empregos não agrícolas, o payroll. A expectativa é que ele venha 148 mil, e esse número não pode decepcionar, tá? Se ele viesse, por exemplo, abaixo de 140 mil, poderia voltar a levantar preocupações de recessão em um momento em que a gente tem um medo muito grande de um conflito geopolítico de grande escala, tá? Então, amanhã, meus queridos, vai ser um dia tenso, tá? Porque se esse dado aqui do payroll vier bom, eu não acho que ele vai fazer o mercado subir, porque o mercado tá aí com muito mais atenção hoje e nos últimos dias no Oriente Médio do que em qualquer dado macroeconômico dos Estados Unidos ou do mundo. Mas se ele vier ruim, se ele vier abaixo de 148, e muito abaixo principalmente, ele poderia ser o gatilho para o Bitcoin, por exemplo, romper os $60 mil para baixo. Tá? E aí a gente poderia ter uma situação que combinaria um dado macroeconômico negativo com um problema geopolítico que já está atormentando os mercados. Então o payroll não pode vir de jeito nenhum abaixo de 148 mil amanhã. Análise de sentimento, pessoal, para mim tá neutro, tá? A gente vê aqui que, beleza, o long short ratio tem subido, mas o open interest, olha como que ele tá, né? O open interest, ele tá estável, tá? O pessoal não tá abrindo novas posições aí, não tá tendo muitas posições sendo abertas, até porque tá todo mundo meio sem saber o que fazer, né? Será que essa tensão aí entre Israel e Irã, ela vai acabar logo? Será que Israel vai fazer uma vingança bem simbólica, bem tranquila, fraca assim, né, igual ele fez da última vez em que o Irã atacou em abril? Ou será que dessa vez eles vão fazer essa loucura aí que Joe Biden chegou a comentar hoje de atacar produção, sei lá, infraestrutura de produção de petróleo do Irã? Eu não sei, tá? Se eles forem fazer uma coisa desse tipo, além do risco de uma guerra escalar e virar uma coisa muito mais generalizada no Oriente Médio, ainda tem o risco do Irã prejudicar ainda mais o comércio global de petróleo, tá? Tainá, mas os Estados Unidos é mais forte que o Irã, né? Israel é mais forte. Beleza, mas o Irã, ele tá numa posição ali, pessoal, a nível de mapa, que se ele quiser, ele prejudica o comércio global de petróleo,
tá? Ele faz o preço subir, se ele quiser, ele fecha o Estreito de Hormuz ali, e o preço do petróleo pode subir de uma hora para outra aí para mais de $100 o barril, talvez 140, talvez 200, não dá para saber, tá? Mas isso aí poderia jogar o mundo aí numa recessão, tá? Então, é uma coisa aí que é complicado, tá? Ah, mas o Irã é mais fraco. Mas o Irã tem poder de causar problemas se ele for atingido de uma forma muito grave, tá? Teve outros assuntos aí também falando em que eles chegaram a algumas reportagens falando em atacar a instalação nuclear. Quero nem imaginar uma coisa dessa, tá? Porque aí também é outra coisa que poderia ser muito sério, poderia gerar muita aversão a risco no mercado. A gente não sabe se vai acontecer, se vão resolver isso, mas do jeito que a coisa tá hoje, o pessoal não tá querendo abrir posição e nem eu tô querendo, tá? Em termos de mapa de calor de 7 dias aqui da High Block, pessoal, os pontos em que a gente tem mais liquidez, tá? A região ali dos 59.900 e região dos 59.300 e outra região ali seria a região dos 63.000, tá? Mas, pessoal, a gente não tá com níveis aí de... também temos ali na região dos 66, mas assim, a gente não tá com níveis de bastante liquidez pra gente falar, olha, o mercado vai buscar esses pontos. Não temos, tá? O que a gente tem são níveis aí relativamente leves de liquidez. E, pessoal, sinceramente, eu acho que nesse momento em que a gente está aí com essas tensões geopolíticas assustando o mundo, o que menos importa é a análise de sentimento do Bitcoin, tá? Porque qualquer notícia ruim que sair amanhã do payroll, ou sei lá, que Israel e os Estados Unidos estão fazendo uma retaliação pesada contra o Irã, ela tem o potencial para jogar isso tudo para baixo, mesmo que tiver um monte de liquidez aqui acima indicando que vai subir, tá? Então, o tema do mercado agora é tensão geopolítica, não é questão nem de economia dos Estados Unidos e nem muito menos de análise de sentimento aqui do Bitcoin e das criptomoedas, tá? E nesse contexto, pessoal, a gente também não pode deixar de analisar aí o gráfico das principais altcoins, gráfico da Ethereum, meus queridos, caindo, tá? Ethereum já buscou o alvo daquele topo duplo. E eu não sei, tá? Se as tensões continuarem no nível em que elas estão aí nos últimos dias, eu não tô vendo padrão gráfico novo para Ethereum, mas pode ser que ela venha buscar o alvo daquele topo duplo que ela rompeu lá em agosto, que tá lá na região dos $1.800, tá? Então, só para vocês saberem aí que a situação tá bastante perigosa, a situação tá bastante tensa e tem espaço aí pra gente ver mais quedas aí se essas tensões não se ajustarem, tá? BNB, pessoal, sinceramente, não consigo ver um padrão gráfico muito claro aqui na BNB. BNB para mim tá lateralizando nos últimos tempos, tá? Solana tava linda ali com uma bandeira de alta com alvo lá no 175, mas já foi isso daqui, tá? Tá devolvendo tudo e pode devolver ainda mais nesse contexto atual em que a gente tem nesse contexto em que a gente tem essa situação toda, né? O mercado bastante tenso aí com Oriente Médio, com essas questões geopolíticas. XRP, pessoal, a Ripple tá caindo, não sabe se sobe, se cai. Ela já tinha batido o alvo daquele triângulo ascendente e despencou, né? O que aconteceu com a Ripple? A SEC aparentemente entrou com recurso lá em relação àquele processo que ela estava fazendo aí contra a Ripple, tá? Então, assim, complicado, né? Complicado. O Ripple é uma moeda que faz muito pump and dump. Eu não acho ela uma moeda boa de operar. Tá? A Tron tá subindo hoje, que loucura, né? Ela tava com um topinho duplo com alvo ali nos 15 e 26, mas tá subindo, tá? Por incrível que pareça, a Tron tá subindo 2% contra tudo, contra todos. Será que ela vai buscar o alvo desse fundo duplo lá na região dos 16 e 37? Loucura, né? Se for, vai ser bom aí, tá? Mas eu não teria coragem de me posicionar agora, porque se o mercado começa a cair forte, ela acaba sofrendo também, tá? ADA Cardano, né? Não tô conseguindo ver um padrão gráfico aqui na ADA Cardano. E a ADA Cardano a gente tem que ficar de olho agora que ela pode voltar para a região de suporte ali dos 30 e poucos centavos. Tom, pessoal, Tom também tá sem padrão gráfico muito definido aí por enquanto, tá? AVE tá se segurando aí na região de suporte dos $135, tá? Se ela perder essa região, a coisa complica. Por enquanto, ela tá se segurando, tá subindo 3% hoje. 3%, tá? Então, num dia em que ele tá quase tudo caindo, altcoins em geral caindo, né? Você tem a AVE aí subindo 3%, para mim, é uma demonstração de que ela está muito forte, tá? Que ela está aí bastante estável. Outra moeda importante, tá, que o pessoal sempre me pede para mim falar dela aqui, é a Monero, né? Monero tá subindo hoje, pessoal, que loucura, né? Monero tá subindo 5% hoje, não sei por que ela tá subindo tão forte hoje, num dia
em que a gente tem o mercado aí predominantemente em queda, tá? O token CET, pessoal, aquele que eu comentei alguns dias aqui no canal, ele também está subindo, tá? Meus amigos, ele está subindo aí 6% hoje, bateu 9 centavos hoje, pessoal, o token CET, tá? A gente vê que ele está bastante forte, porque desde março que a gente está em uma tendência de baixa aí, o Bitcoin está fazendo topos e fundos mais baixos ali no gráfico diário, e o token CET desde aquela época ele está subindo, tá? E hoje está subindo 6% em um dia aí de tensão geopolítica, tá? Então o mercado está muito forte, a gente está vendo aí as criptomoedas subindo forte. E por esse vídeo é isso, pessoal. Irei mantendo vocês atualizados aqui pelo canal do YouTube, lá pelo canal do Telegram. Desejo a todos aí uma excelente noite de quinta-feira. Um bom descanso e bons negócios. Até mais. Tchau.